Nesta aula você vai aprender um pouco sobre o sistema límbico. Eu falei na aula anterior que eu ia dar uma pincelada boa nesse sistema límbico e eu quero que você compreenda ele assim de forma que você entenda que o nosso corpo ele vai falar muitas das vezes influenciado pelo sistema límbico. A partir do momento que você entende o que é o sistema límbico ou mamífero, que é conhecido por alguns, você vai entender como é o comportamento humano. E a partir deste princípio, você consegue fazer uma leitura melhor, seja de qualquer pessoa. Isto não é maravilhoso? Eu quero começar dizendo para você o seguinte: nosso cérebro, através do cientista Paul MacLean, ele elaborou um estudo científico nos trazendo à luz de que nós temos 3 cérebros dentro do nosso crânio. Ou seja, é como se fosse 3 em 1, né? Os mais antigos aí vão se lembrar daquele som, aquele aparelho de som que você chegava na loja e perguntava: é 3 em 1? Que tocava o quê? Tocava disco de vinil, tocava fita cassete e tinha o rádio. Ou seja, era um som que tinha 3 funções, mas não deixava de ser um som. Ou seja, nós dentro dessa caixa aqui, nós temos o nosso cérebro, que ele é composto de 3 elementos. Essa massa que a gente tem dentro da cabeça, que pesa aí aproximadamente 1,5 kg, né? Tem muitos mistérios e que os cientistas vêm a cada dia aprimorando, estudando, e isto é maravilhoso. E o MacLean ele conseguiu decifrar aí, vamos dizer, esse código que é o nosso cérebro. E eu quero falar para você aqui sobre 3 elementos. Muitas pessoas já conhecem isso por algum estudo, seja na área de psicologia, psicanálise, e até mesmo os terapeutas da TRG que estudam bem essa situação do cérebro trino. Alguns falam cérebro triuno, mas Paul MacLean ele fez essa definição que seria, eu vou colocar a imagem aí para você ver, e nesta imagem você vai entender muita coisa. Observe aí o que esta imagem quer dizer para todos nós. Essa parte cinza, que é a parte mais clara, é uma parte que muitas pessoas já conhecem, né? Quando se fala em cérebro, a gente já identifica essa massa que tem aí que a gente chama de neocórtex, que nós dizemos que é o cérebro pensante. É onde está o seu intelectual, as coisas que você pensa, as coisas que você faz, o seu raciocínio, né? Por exemplo, antes de vir assistir essa aula, você já tinha raciocinado isso, programado de assistir essa aula neste momento. Essa parte vermelha é o límbico, conhecido também como mamífero. É aí que estão as suas emoções. E detalhe, o límbico ele está ligado ao sistema nervoso central. E é ele que dá, às vezes, aquele disparo onde a pessoa começa a agir e fazer gestos, às vezes involuntário. Ou melhor, na maioria das vezes involuntário. Ela não sabe que está fazendo aqueles gestos. Por exemplo, de coçar a testa, coçar a nuca, coçar o rosto. São emoções que estão ali dentro do cérebro, que a gente chama de cérebro límbico, né? E está ligado no sistema nervoso central. Abaixo aí nós temos aí uma imagem que já é amarelo, que a gente chama de o cérebro reptiliano, que é de um réptil, né? Como funciona o cérebro de um réptil? Ele está sempre pronto para se defender ou atacar. E dentro deste princípio aí, dentro dessa imagem aí que a gente considera como o cérebro reptiliano, a gente tem a formação do cérebro trino. Mas vamos nos concentrar nessa parte aí que é o vermelhinho, que é o límbico, onde nós iremos explorar mais um pouco sobre este cérebro em específico. A partir da imagem que eu mostrei para vocês aí, e essa parte vermelha, nós iremos entender muitas coisas. Olha só, qual é a função deste cérebro límbico?
o límbico, eu até apelidei ele de X9, que é aquele que entrega, é aquele que, como dizia meus amigos na adolescência, né, um dedo duro. Você tenta mentir, mas o seu gestual não deixa você mentir. Ou até mesmo a sua falta de gestual. Por exemplo, uma pessoa que vai em público, se ela chega e já coloca as mãos no bolso, escondendo as mãos, você já sabe que ela está nervosa. Se ela coloca as mãos para trás, como se fosse um jogador de futebol ou à frente, né, numa barreira de futebol, você sabe que aquela pessoa não está muito à vontade. Outros ficam gesticulando a mão de forma totalmente descontrolada. Isso muitas das vezes está ligado ao cérebro límbico, porque ele acaba entregando a situação. Eu já tive uma situação, só para vocês entenderem, que eu fui chamado para poder falar para um público de aproximadamente 200 pessoas. Eu estava muito nervoso, mas nervoso mesmo. E eu queria passar uma imagem que eu estava tranquilo, que eu estava ciente do que eu estava fazendo ali. Só que as minhas mãos me entregaram. Por quê? Eu estava com o microfone nessa posição e o microfone ficava assim o tempo inteiro, tremendo. Eu tentei segurar com a outra mão e ficou as duas mãos tremendo. Por quê? Eu estava muito nervoso e o meu límbico, o meu emocional acabou me entregando. E a partir do momento que eu vi que eu estava tremendo, eu comecei a tremer mais ainda, porque eu percebi que as pessoas estavam vendo que eu não estava tão preparado como eu queria passar aquela imagem. Estão entendendo como o límbico ele funciona? Mas o límbico ele tem 3 funções que eu quero que você guarde bem aí na sua mente, que vai lhe ajudar sobremaneira como lidar com a leitura corporal e comportamental. Uma dessas funções é o congelamento. A outra função do cérebro límbico é a de fuga e a outra de luta. Nós iremos falar sobre essas 3 funções aí do cérebro límbico. E para que você entenda exatamente como funciona, eu vou dar alguns exemplos aqui bem claros, porque eu não quero que esse curso se torne para você algo muito didático, cheio de palavras difíceis, não. Vamos para o popular, de uma forma bem clara que você consiga entender e não apenas só memorizar, você tem que aprender a fazer a leitura corporal e comportamental. Olha só, o límbico, que é essa parte aí vermelha que eu mostrei para vocês, quando acontece, por exemplo, um acidente de carro, o que vai acontecer? Neste acidente de carro, a pessoa vai sair desorientada dentro do carro. Muitas pessoas fazem isso. Bateu o carro, ela sai de dentro do carro desnorteada, às vezes no meio de uma BR. Sabe por que acontece isso? Porque o límbico ele sequestra aquela parte pensante, que é o neocórtex. Esse cérebro pensante é sequestrado pelo límbico. Ou seja, quem vai raciocinar agora vai ser somente o límbico. E você vai entender por que acontece isso. Acontece isso pelo seguinte, porque você precisa agir rápido. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim, fulano aconteceu algo com ele e ele entrou em estado de choque. Quando entra em estado de choque é porque o sistema límbico acabou sequestrando o sistema pensante, que é o cérebro pensante, o neocórtex. Então olha só o que acontece, a pessoa sai no meio dos carros. Isso não é muito inteligente, né, cá para nós, que você pode ser atropelado e já aconteceu demais isso. Pessoas que ao saírem assim do carro, vem outro carro e atropela a pessoa. É porque o raciocínio não está muito bem. O ideal mesmo é que a pessoa fique dentro do carro. Esta é a orientação, principalmente dos militares. Sofreu um acidente, fique dentro do seu carro. Porque quando você sai, você não está com as suas faculdades mentais aptas a sair no meio de outros carros. Então é melhor não se arriscar. Eu estou dando esses exemplos para que você entenda como que funciona o nosso límbico. E falando sobre o congelamento, muitas pessoas congelam por segundos, outras congelam por minutos. Isso depende muito da situação que a pessoa está vivendo. Eu vou te dar um exemplo prático.
Você já viu alguém na rua andando e de repente essa pessoa para e faz este gestual aqui e esta cara, né? E volta. O que dá a impressão é o seguinte, essa pessoa esqueceu alguma coisa. Pode ser uma panela ligada ali no fogão, pode ser a porta aberta, talvez esqueceu a carteira, esqueceu o celular, e a pessoa tem esse ímpeto de levar a mão à testa e voltar. Talvez você já tenha feito isso algumas vezes. Aí eu quero falar para você do congelamento. Você está andando na rua, na mesma situação, e você pensa assim, será que eu fechei a porta? Aí você vai e pensa, deixa eu ver se eu fechei ou não. Aí você dá uma congelada. Nesta congelada que você parou, você está tentando raciocinar e trazer de volta o seu cérebro pensante. É quando você faz, tenho que voltar. É claro que nem sempre você vai bater mão na testa, né? Às vezes você pode fazer outro gesto, por exemplo, tenho que voltar. E você volta. Mas este congelamento aconteceu. Este congelamento serve para poder tentar te livrar de um perigo. Aí você raciocina e vai lá e executa. Alguns animais fazem isso. Com alguns dão certo, com outros não. Eu já vi no Discovery um animalzinho que estava correndo de um leão e de repente ele viu que não daria conta mais de correr, ele caiu no chão e se fingiu de morto. É o efeito de congelamento daquela criaturinha ali. Só que para o leão não tem dessas. O leão usa muito ali o seu, vamos dizer, o seu raciocínio, né, de feroz, o seu instinto, e ele saiu correndo e pegou aquele filhote. Deu muita dó. Mas o ser humano às vezes precisa deste congelamento para sair de situações de perigo. É usada a expressão, por exemplo, farol nos olhos do cervo, no meio científico. É quando um cervo está caminhando no meio da pista e você vem com o carro e bate o farol nos olhos dele. O que ele faz? Ele congela. E acontecem muitos acidentes por isso, porque ele congela ao invés de correr. Entendem? Esse período aí de congelamento demonstra que a pessoa está tendo alguma reação. E você pode começar a observar as pessoas nessas situações e você vai saber o que está passando com aquela pessoa. É por isso que o límbico, ele entrega muito a pessoa. Olha só, vou contar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Um amigo meu me convidou para ir jantar na casa dele. E eu disse para ele assim, mas seus pais estão lá? E esse amigo me disse, meus pais foram convidados para uma festa de casamento. Só que eu não quero ir, então eu quero levar os amigos lá na minha casa, a gente vai fazer uma janta, comer lá. Eu falei, opa, eu vou sim. E eu me lembro que foi eu mais uns 4 amigos e a gente estava ali fazendo a maior farra. Esse amigo foi lá e passou um bife, colocou uma cebola por cima, do jeito que eu gosto. E eu fui lá e enchi o prato de comida para comer, né? E eu estava tranquilo ali, me divertindo com os amigos. De repente, eu ouvi um barulho no portão. A casa dele ficava um pouco mais abaixo e o portão mais em cima. Eu vi a irmã dele entrando e os pais atrás. Naquele momento, eu congelei. Eu fiquei assustado, sem saber o que fazer, porque o pai dele era muito bravo. O pai dele não gostava de visitas em casa, e principalmente para dar despesas. E eu não sabia o que fazer. Eu congelei, naquele momento que eu congelei, pensei, raciocinei, peguei o prato e coloquei debaixo do sofá. Eu estava sentado na sala comendo ali no sofá. Eu coloquei o prato debaixo do sofá, fingi naturalidade, e ele chegou com cara de poucos amigos, boa noite, eu dei boa noite, né? E eu vi que ele foi direto para a cozinha, porque ele sentiu o cheiro da comida, mas ele viu que eu não estava comendo. E chegou lá e começou a xingar o filho dele. O que você está fazendo aqui na cozinha? Gastando dinheiro meu aí, dando comida para outras pessoas. Só que enquanto ele começou a xingar o filho, eu já tinha saído pela outra porta e já estava saindo lá no portão e indo embora. Eu saí correndo. Eu achei bastante engraçado naquela época, mas hoje eu entendo que aquele congelamento inicial foi porque o meu límbico sequestrou o meu cérebro pensante, que é o neocórtex. E naquele momento eu parei, fiquei em estado de choque, mas raciocinei o que fazer. Foi o tempo de eu colocar ali abaixo do sofá
aquela comida, aquele prato de comida. Eu nem sei o que eles fizeram com aquele prato de comida ali. E eu fui embora. Ou seja, foi uma situação de congelamento. Outras pessoas se congelam em situações, por exemplo, um funcionário está fazendo alguma coisa errada e o chefe chega e diz: "Ô fulano", a pessoa congela. Por que a pessoa congela quando o patrão chega e chama ela? Às vezes pode estar fazendo alguma coisa errada ou não. Pode ter sido um simples susto que a pessoa tomou e o límbico entrou em ação e ele paralisou. O chefe, se ele tiver, por exemplo, uma boa leitura corporal, ele já entende que tem alguma coisa ali, que ele precisa olhar com outros olhos. Estão entendendo como funciona o nosso cérebro? Ele dá muitas reações. Se você estiver atendendo alguém, seja terapeuta, ou se você estiver conversando com alguém no comércio, se você jogar uma pergunta inesperada na pessoa, você vai perceber que por alguns segundos ela vai ficar congelada, sem palavras. Tem pessoas que até falam assim: não sei responder. Sabe esse momento que ela faz esse gestual? Ela já está te dizendo que ela não sabe, mas o cérebro dela está tentando achar uma resposta. E quando vê que não vem resposta nenhuma, ela diz: estou sem palavras. Este é o congelamento do límbico. Então fique atento nestes congelamentos que o seu límbico faz. E detalhe, o límbico sempre vai mostrar a reação que a pessoa está tendo naquele momento ali, que são reações instintivas, são reações de congelamento ou de luta ou de fuga. Então preste bem atenção nestes sinais que o límbico vai dar para você enquanto você estiver fazendo uma leitura corporal e comportamental. E como funciona o sistema límbico através da fuga e por que acontece o congelamento antes? Este congelamento antes é para te defender, ou seja, você congelou, você tem um tempinho para raciocinar se você vai fugir da situação. Porque para fugir da situação você precisa raciocinar antes. E isso acontece muito com as pessoas. Você começa a observar e você vê que elas dão uma congelada e depois elas soltam a palavra. Às vezes essa palavra pode ser uma palavra de fuga. E como você percebe isso? Por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa e você vê que essa pessoa está só se afastando e fazendo esse gestual, ela está em fuga. Ela não está ali aceitando o que você está falando. Você pode observar também um casal. Se eles estiverem brigando, discutindo, este casal, a tendência é que a cabeça deles vão fazendo isso aqui, ó. Mais ou menos assim nessa posição. Por quê? Eles estão em posição de fuga. Acontece que às vezes você está conversando com alguém e este alguém, ao invés de se inclinar para você, ele começa a fazer assim, ó. Vai só se afastando. Pode ter certeza que essa pessoa não está agradando do que você está fazendo, porque ela está dando um sinal de fuga para você. Talvez você esteja fazendo uma palestra ou você esteja dando uma aula, se você é professor, e de repente você vê que os seus alunos, assim, a maioria já está ficando com esse olhar, sobrancelha talvez levantada, cabeça inclinada um pouco para trás, olhando para você. E detalhe, observe os pés também dessas pessoas, porque quando a palestra ou a aula não está agradando muito, os pés ficam apontados para a direção da porta. Comece a observar isso, que a pessoa inclina a cabeça e aponta os pés para a porta, saída. Pode ser também que você, atendendo alguém como terapeuta, vai ver que o seu cliente está sentado ali, mas o tempo inteiro ele está apontando o pé para a porta. É sinal que você está fazendo coisas que ele não está agradando, ou este gestual da cabeça. Observe bem os sinais. E o límbico, ele não mente. É por isso que eu chamo ele de X9. Ele acaba entregando a pessoa. E se você é um bom observador, você consegue ver esses pequenos detalhes. E isso está dentro também da intuição. Você começa a ficar tão bom, como dizia, né, meus amigos na infância, você começa a ficar craque na leitura, que você consegue perceber no olhar, no rosto, no gesto do pescoço, na inclinação, nos ombros, se está fechado ou se estão abertos.
você vai entender muitas coisas. E eu vou passar para vocês aqui dentro deste curso. Mas eu quero falar para você também agora um outro instinto aí que está dentro do seu límbico e no límbico de todas as pessoas que você tem que observar, que é a função de luta. Vamos entender que função é essa de luta? Esta função de luta, eu quero que você entenda que o cérebro límbico, ele trabalha nessas três fases: congelamento, fuga e luta. Então, se você está conversando com a pessoa, aí vai um exemplo para ti. Essa pessoa congelar, ela começou a pensar e de repente ela faz esse gesto, que é o gesto de fuga. E se ela ver que o congelamento nem a fuga está resolvendo, ela vai querer atacar. Quando eu digo atacar, muitas pessoas pensam que é atacar fisicamente. Pode acontecer, tome cuidado, fique atento. Porque tem pessoas que falam assim: nossa, eu estava conversando com a pessoa, do nada ela veio e me deu um soco no olho. Eu nem imaginava que ela iria fazer aquilo. Não percebeu porque ela não estava observando os sinais. Observar os sinais é tudo, porque a pessoa congelou na sua frente, fez esse gesto, ela pode ter uma reação. Normalmente são reações verbais. Tem pessoas que estão te ouvindo, aí você não começa a agradar muito, ela dá uma parada, se esquiva, que é a fuga, e de repente ela começa a te agredir com palavras, mas você é isso, aquilo, ou seja, já é a luta. Então você consegue perceber nas pessoas essa leitura, a leitura que o límbico acaba trazendo para quem está fazendo essa observação, ou seja, tem que observar muito em vários fatores aí, porque eu falo muito em atendimento terapêutico, empresários ali com seus clientes, às vezes com seus funcionários, um investigador conversando com o investigado, e você começa a observar essas reações e começa a entender que nem sempre o que ele está falando é o que realmente é a verdade, porque o seu corpo está movimentando e dando sinais totalmente diferentes. Então fique bem claro aqui, o seu sistema límbico, ele funciona de forma que ele age instintivamente, ou seja, ele está ligado ali ao seu sistema nervoso. Então as reações das mãos ou do corpo em geral, da sua face, são inevitáveis. Eu vou te dar um exemplo prático para você saber se você está agradando ou não. Aí você preste bastante atenção no meu rosto neste momento. Se você chega para uma outra pessoa ou um público e as pessoas te recebem desta forma, olha o meu semblante, saiba, você agrada aquela pessoa gosta de você. Se você é um terapeuta, se o seu cliente chega e quando ele te vê, ele faz esse semblante, ele está satisfeito em te ver. Se você é um professor e chega em sala de aula e os alunos fazem este gesto, é porque eles estão satisfeitos com a sua presença. E seja no comércio, na empresa, não importa o segmento que você é profissional. Se a pessoa fez esse semblante, é um semblante de aceitação. Mas se as pessoas, seja onde for, fizerem este semblante, fechando um pouco os olhos, cerrando os olhos e talvez com um semblante mais ou menos assim. Tá vendo? Uma sobrancelha um pouco levantada, uma boca querendo morder os lábios, mas, este movimento é sinal que as pessoas não vão muito com a sua cara. Talvez você conversando com aquela pessoa, o diálogo vai trazer para você se tem verdades na sua leitura ou não, tá? Porque às vezes engana muito. Eu me lembro de uma época que eu era muito tímido, muito mesmo. E eu fui convidado para ir a uma igreja. A minha irmã disse assim: tem umas moças lá que querem te conhecer. E eu fui todo empolgado, né? Vou arrumar uma namorada, né? Só que eu era tão tímido que eu entrei no meio da igreja, ali onde ela frequentava, e eu passei de cabeça empinada para cima e sem olhar para os lados. Ou seja, eu passei a impressão para as pessoas que eu era arrogante, metido e ninguém se aproximou de mim. Mas foi uma fuga minha que foi uma interpretação de leitura errada daquelas pessoas. Se elas tivessem conversado comigo,
iriam ver que eu não era tudo aquilo que eles pensavam. Aí entra a situação da leitura de forma errada. Porque às vezes a pessoa consegue fazer ali um gestual, algo diferente como forma de fuga. Então tem que ter muita observação para entender cada situação. Espero que você tenha entendido bem essa questão aí do límbico, como ele age, esse sequestro que ele faz do cérebro pensante, porque daqui para frente você vai entender muitas coisas práticas, muitos gestuais que você poderá identificar dentro aí das suas leituras.